E aí, beleza? Esses dois monges entraram nessa casa que era claramente uma ilusão. O mestre Abu Farhah e seu aprendiz Nigren estavam atrás de uma poderosa feiticeira, conhecido como Arpia do Gelo. E todo aquele local era uma ilusão criada por ela, e assim que o aprendiz avistou ela, avançou, porém foi congelado na sequência, pois seu mestre sabia que ele não era páreo para ela. Farhah estava ali para aprisioná-la, pois a feiticeira estava iludindo os humanos mais do que ela deveria e teria que ser presa. Porém, ela era arrogante, se dizia mais poderosa que o mestre e já partiu para cima dele, se transformando em pétalas de rosas, mas escondia uma foice mágica e poderosa. O mestre com seu cajado precisou bloquear o ataque, no entanto, ela abriu uma cratera enorme no gelo e lutaram entre os escombros enquanto caía. Quando chegaram no chão, a Arpia de Gelo conseguia se materializar, flutuando em blocos enormes de gelo, lançou sobre o mestre Farhah, que mostrou suas habilidades do Kung Fu, quebrando todos os blocos de gelo que vinham em sua direção, revelando onde estava a Arpia. Assim, com sua runa, aprisionou a feiticeira dentro de um receptáculo, liberando seu aprendiz que estava congelado. E Nigren agora era responsável por levá-la até o templo, abrindo o portal e saindo daquela ilusão. Então, no templo sagrado de Jinshan, onde na torre do mestre Farhah outros demônios e feiticeiros eram aprisionados, o aprendiz levou a feiticeira até lá, e a Arpia de Gelo ficou presa entre os demônios também. Não muito longe dali, em um vale, vivia duas irmãs serpentes, com o corpo até a cintura de mulher e pernas de cobra, que podiam voar e eram muito felizes naquele vale, observando tudo. Porém, naquela tarde, viram que homens subiam a colina, e Xuxian, junto com seu amigo Herb, colhia flores comendo, dizendo que eram medicinais. As irmãs, vendo isso, riram de Xuxian por comer flores que podiam ser até venenosas, mas eles estavam recolhendo todas as flores da montanha, pois eram medicinais, e nisso a serpente verde disse que iria se divertir um pouco com os camponeses, dando um baita susto em Xuxian, o fazendo cair no lago. Sua irmã, a serpente branca, não gostou nadinha desta brincadeira. Tomou a forma de uma garota e pulou na água, salvando Xuxian de um afogamento, soprando ar em sua boca. Mas além do beijo que deu nele, sorriu para Xuxian, que não acreditava que estava sonhando. E seus amigos não botaram muita fé quando ele disse que uma garota embaixo da água salvou a sua vida, pois na verdade quem fez a respiração boca a boca foi seu amigo Herb, e depois ainda riram dele. Ei, eu que te salvei com um beijo. Nada, eu me livre. Na verdade, a serpente branca deu a energia vital para Xuxian, e por isso ele foi salvo, já gostando do garoto por ter feito isso. Enquanto isso, o mestre Farhah e o seu aprendiz acharam um corpo com resquícios de ataque de morcegos demônios, e como era dia de festival da lanterna, o mestre precisava achar esses demônios, senão mais pessoas iriam morrer. Encontrando o barqueiro Xuxian voltando de sua colheita, que foi bem humilde e disse que daria carona aos monges, que perguntaram o que ele fazia quando não ajudavam pessoas, e Xuxian explicou que o seu sonho era fazer medicina. E ele conhecia muito bem o mestre Abu Farhah, o mestre chinês, pois era muito conhecido nas províncias locais. E Xuxian era especialista em ervas, por isso vivia colhendo flores. Enquanto isso, a serpente branca só pensava em Xuxian, e os animais ficaram até curiosos em saber o que tanto ela pensava, e diz que gostaria de visitar o mundo dos humanos, pois não conseguia tirar da sua cabeça o rapaz que comia flores. Então os animais mágicos disse se os lábios deles realmente se tocaram, parte da energia vital dele foi parar nela, e assim sucessivamente no rapaz. E assim que ficou sabendo disso, ela foi atrás de Xuxian, indo no festival da cidade. Pediu para sua irmã o encontrá-lo e levá-lo ao antigo templo, pois queria fazer uma surpresa para o rapaz. É que eu quero fazer uma brincadeirinha com ele, pra ver quanto ele é bom. Bicho safado. Já o mestre e o aprendiz se dividiram para caçar os demônios, e o aprendiz, com um artefato de localização, encontrou a serpente verde, dizendo a ela para tomar muito cuidado, pois naquele local tinha demônios perigosos. Mal sabendo que ela era uma serpente mágica, dizendo que talvez os demônios, se não fossem incomodados, não seriam tão maus assim. Revelou seu nome para ele, se chamava Xin, e deu o monge um abraço. Porém, ele tinha suas obrigações e ficou com medo da garota. Enquanto isso, sua irmã
a Serpente Branca esperava Xuxian no templo até que sua irmã encontrasse o sortudo. Porém, finalmente a Serpente Verde encontrou Xuxian no festival. Disse que como ele era um cavaleiro, sua irmã estava o esperando. Só que ele não estava a fim de ver ninguém e nada do que a Serpente Verde disse ali no barco ajudou muito. Pediu para ela procurar outro cavaleiro indo embora. Então ela decidiu usar os seus poderes, levando o barco de Xuxian até o templo e lá estava a Serpente Branca o esperando. E assim que ele desceu e deu meia volta para chamar a atenção, quebrou toda a entrada da ponte para que ele voltasse. Foi correndo de costas e sentou bem no colo da garota, que feliz por estar ali até deu a ele um abraço, só que agarrá-lo, segundo Xuxian, não era apropriado. E ela estava muito assanhada com Xuxian naquele lugar, onde já se viu, né? Mas ele não tinha como sair dali. Teria que ficar conversando com a Serpente Branca. Mas ele disse para tirar a atenção da garota que amava outra pessoa e também era um rapaz muito pobre, não sendo digno do afeto dela. E contou quem ele amava. Era uma garota que ele beijou no fundo de um rio e mesmo não vendo o rosto dela, sabia que fazia parte do amor dela. Então, já sabendo que era ela, o jogou na água, pois assim que o beijasse, se lembraria. E assim eles fizeram, dando um beijo apaixonado um no outro debaixo d'água. E Xuxian agora sabia quem era o amor de sua vida. Que lindo, cara! Já sua irmã ajudou o aprendiz a achar o demônio morcego que estava dentro de um barco, e assim se revelando para elas. Tinha várias garotas demônio naquele lugar. Neiren então usou suas habilidades de monge, matou todos aqueles demônios morcego, só que a principal criatura estava dentro do barco, que pegou o aprendiz e o mordeu, só que ele pediu ajuda, e o mestre rapidamente apareceu para atacar a criatura para soltar o seu aprendiz. E assim que a criatura caiu nas águas, se escondeu embaixo dos barcos, mas quando ela surgiu, o mestre grudou em seu rabo, e o demônio morcego o levou para as profundezas de uma caverna, e ali em direção ao fogo, o mestre rapidamente matou a criatura, e jogou o demônio morcego na lava do vulcão. Na manhã seguinte, voltaram para o templo de Jinshan, e todos os pequenos monges estavam felizes com sua volta. No entanto, seu aprendiz, com a mordida pelo demônio, não sabia se iria sobreviver ou não. Já Xuxian não acreditava que uma garota tão bonita fosse real e ainda gostasse dele. Já o aprendiz Nengren estava passando por uma transformação, virando literalmente um homem morcego, e por estar feio demais queria tirar a sua própria vida, mas a Serpente Verde sentiu sua presença, o encontrou e o fez desistir dessa loucura, que contou para ela que o seu maior medo como caçador de demônios era justamente se transformar em um. Mas Tintin disse a ele que não precisava ter medo, contou a ele seu segredo, que também era um demônio do clã das serpentes, deixando ele assustado, mas ela o ensinaria a ser um agora, dando a ele carne e sangue para ir se acostumando. Nojo. Já Xuxian estava em sua lua de mel, pois casou com a Serpente Branca, feliz da vida com seu novo amor. No entanto, tinha que trabalhar, ajudar pessoas doentes em uma vila. Porém, o mestre Fahai disse a Xuxian que aquelas pessoas estavam contaminadas por demônios e a cura sem magia seria impossível. Porém, Xuxian queria ajudar aquelas pessoas e achar a cura a qualquer custo. Então, na esperança de ajudar o seu amado, soprou energia vital na receita de Xuxian, e o mestre encontrou os demônios que faziam justamente o contrário, sugavam a energia vital dos humanos. Elas se transformaram em pequenas raposas e escaparam para a floresta, mas ali, encurraladas pelo seu mestre e os discípulos, elas se esconderam dentro dos bambus e usariam magia para enfeitiçar os discípulos e o mestre. Porém, ele estava forte no seu mantra e não caiu no feitiço das raposas. Usou seu ritual para tirar as raposas de dentro dos corpos daquelas mulheres e aprisionou as raposas no seu receptáculo. Já a Serpente Branca, colocando sua energia vital no remédio, perderia milhares de anos, e segundo o rato demônio, que era seu amigo, ela estava fazendo algo muito perigoso. Isso poderia até custar a sua vida, mas por amor ela estava disposta a fazer qualquer coisa, e o remédio de Xuxian estava fazendo efeito. Todas aquelas pessoas foram curadas, mas chamou a atenção do mestre, que perguntou a Xuxian se ele teve ajuda. Ele disse que apenas a sua esposa o ajudou a fazer o remédio. Então deu a Xuxian uma adaga como presente por ter ajudado as pessoas. No entanto, ele sabia quem era a demônio Serpente Branca e avistou ela na vila, onde começaram a lutar, e ela sabia que o mestre Fahai aprisionava demônios e a serpente também era muito poderosa. No beco onde lutaram, tentou esmagar o mestre com escombros, só que o mestre estava preparado, se defendeu do seu ataque, jogando nela uma onda de energia. Na sequência, usou madeiras de sustentação e deixou a demônio presa. Mas ele primeiro agradeceu por ela ter dado energia vital para ajudar as pessoas, mas depois deixou o aviso
mesmo que o que ela estava fazendo era perigoso demais para Xuxian, pois ele era apenas um humano e ela estava o enfeitiçando. Se ela o amava mesmo, teria que ir embora, só que se ele visse ela novamente naquela cidade, não teria misericórdia. Ela não deu ouvidos ao mestre naquela noite. Xuxian, por ajudar as pessoas, ganhou muita comida, até um vinho, e queria comemorar no jantar com sua amada. O problema é que aquele vinho que ela tomou foi feito de enxofre, uma tradição do festival para proteger contra a picada de cobra, e começou a passar mal. Esse vinho fez ela se revelar como o demônio cobra branco, porém era uma armadilha feita pelos monges para ela não conseguir sair da casa. O mestre cercaram a cabana, e mesmo com a declaração para Xuxian, o mestre apareceu, dizendo que lhe tinha dado a chance, mas ela não foi embora. Nesse momento, ela se transformou na serpente branca para atacar o mestre, mas como ele tinha dado a Xuxian uma adaga de proteção contra demônios, ele feriu a cobra. Ela ficou triste por seu amado ter a machucado, e ela escapou pelas águas assim que o mestre iria aprisioná-lo. A adaga tirou mais ainda a energia vital da cobra, e agora estava muito fraca, e Xuxian ficou desolado ao descobrir que sua esposa era um demônio cobra milenar. A serpente agora estava com sua irmã e daria até ela energia vital, mas se fizesse isso, perderia centenas de anos, e não era isso que ela queria apenas o seu amor, pois tinha conhecido o amor verdadeiro em Xuxian. Já o seu esposo, conversando com o demônio rato, disse que ele poderia salvar o seu amor, mas teria que ir atrás da raiz dos espíritos no palácio de Jinshan, onde os demônios eram aprisionados. Ele então escalou o castelo e na sala do mestre encontrou a raiz, porém não era tão fácil assim. Pegou a raiz que se multiplicou em várias outras, querendo matar Xuxian. No entanto, segundo o demônio rato, ela não podia ser queimada, então colocando fogo nelas, a verdadeira se revelou. Ele agora tinha a raiz que salvaria sua amada. O problema é que essa raiz servia para aprisionar os demônios no receptáculo sagrado, e isso chamou a atenção do mestre, que foram com seus discípulos ao templo, e Xuxian deu a raiz ao rato para o demônio levar até a sua amada. E todos os demônios que saíram entraram em Xuxian, e o mestre com seu manto tentou segurá-lo. Ficou preso com os monges, e segundo o mestre, apenas o feitiço Lohan seria capaz de acabar com aquele sofrimento. Então o rato deu a raiz para a serpente branca e disse que foi Xuxian que conseguiu, e os monges estavam com ele agora. Então começaram a fazer o poderoso feitiço, onde selaram as portas, e segundo o mestre, qualquer interrupção seria fatal para Xuxian. E foi isso que ele contou para as irmãs demônios cobras que apareceram, mas para a serpente verde, o mestre estava mentindo, e começaram a lutar para que libertasse Xuxian. Elas podiam materializar espadas e lançaram esse ataque no mestre, só que mesmo as duas indo para cima dele, o mestre era poderoso. Conseguiu se defender com facilidade. Elas então iriam inundar a cidade se o mestre não libertasse Xuxian. E assim criaram uma enorme tsunami que iria varrer toda a cidade e o templo. O mestre então tentou impedir, mas as serpentes estavam furiosas. Elas agora tomaram formas gigantescas e atacaram o mestre. E ao mesmo tempo, a tsunami castigava os monges. E o templo, onde as águas até invadiram o local do ritual, os monges continuaram mesmo debaixo d'água. Porém, a serpente queria entrar, só que o templo estava selado e não conseguiu. Porém, os demônios ratos apareceram, quebraram as correntes dos monges e destruíram o selo. E assim a serpente branca conseguiu entrar, colocou seu amor em uma bolha e o tirou do monge sagrado. No entanto, Xuxian não lembrava dela e tinha esquecido completamente que já amou aquela mulher. Quem é você? Uai! Segundo o mestre, foi por ela ter impedido o feitiço Lohan, e agora ele não estava mais enfeitiçado por ela. Ela, de novo em sua fúria, começou a lutar com o mestre, e agora estava furiosa de verdade. Usaria seu poder máximo com a ajuda de sua irmã, e sobre as águas lançou ao mestre várias serpentes que o morderam. Um ataque que o mataria com certeza, mas o mestre usou seu poder da luz como investida, repelindo as cobras, mas a serpente verde ainda engoliu o mestre, e ele, com uma das suas presas que arrancou da cobra, rasgou de dentro para fora e escapou de ser engolido. E não era só o mestre que estava sofrendo com aquele ataque, os monges do seu templo também estavam. Porém, quem o salvou foi o irmão Neiren, que agora é um demônio morcego.
E foi aí que o mestre começou a perceber que talvez os demônios não eram tão horríveis assim. O aprendiz que resgatou a Serpente Verde também, dizendo que ele era seu verdadeiro amigo. Mas mesmo assim, a Serpente Branca ainda queria acabar com o mestre, fazendo o seu poderoso ataque. Ele morreria, pois estava muito fraco. Mais uma luz sobre o mestre apareceu e era o poder supremo de Buda. Com as suas palmas milenares, bloqueou o ataque da serpente. E mesmo ela tentando afundar o mestre nas águas, a palma de Buda impediu. Pegou o demônio, lançou para longe e como última tentativa, ela destruiu todo o templo de Jinshan. Só que com o poder da palma budista, o efeito foi ao contrário. O templo foi reconstruído novamente, porém ela estava presa lá dentro, não conseguindo mais sair. Ela pedia encarecidamente a Buda que deixasse ver Xuxian por uma última vez e ela aceitaria sua punição. Então o Buda, em sua misericórdia infinita, permitiu o mestre erguer o templo para que a serpente pudesse ver Xuxian pela última vez. Mesmo ele não lembrando dela, ela disse que já tinha vivido milhares de anos, mas nada desse tempo foi mais importante dos poucos momentos que ficaram juntos. Dando um beijo em Xuxian, e ele lembrou da garota que salvou do afogamento, mas ela agora tinha que cumprir sua punição, que ficaria presa pela eternidade no templo dos demônios, e esse seria o seu destino de nunca mais ver o amor de sua vida. Terminando a história triste e confusa de um homem que se apaixonou por uma cobra, e Xuxian apenas pôde observar o templo, e o que restou em sua memória foi o beijo que lhe deu embaixo d'água. Seguindo sua jornada, o mestre viu seu aprendiz dando a ele uma maçã, dizendo que essa forma caiu muito bem nele. Assim terminou a lenda do mestre chinês de 2019. Espero vocês no próximo vídeo. Valeu, é nóis. Fui!